Mas a desobediência levou ao pecado e à morte. Uma morte espiritual e depois, consequentemente, a morte física, a morte do corpo. Então vem Jesus e morre na cruz. Ele morre na cruz porque esse era o preço para que nós fôssemos ganhos novamente para Deus. O preço era a morte. Então vem Jesus, morre, ressuscita e nos ganha novamente para Deus. Então nós fomos em Jesus redimidos, ou nós fomos remidos. Então, quando nós falamos que nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, ou lavados e redimidos pelo sangue de Jesus, significa que o sangue de Jesus nos lavou, tirando os nossos pecados, nos lavou dos nossos pecados, e nós fomos ganhos novamente para Deus, nós que estávamos perdidos. Isso que significa redimir. Agora, olha aqui o Salmo 49, versículo 7, o que diz. Salmo 49, versículo 7. Ele diz assim, ó. Fábio. Salmo 49, versículo 7, diz assim, ó. Homem algum pode redimir a seu irmão, ou pagar a Deus o preço da sua vida. Pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre para que viva para sempre e não sofra a decomposição. Você pode ver que todos os sábios morrem, assim como morrem o tolo e o insensato, e para os outros deixam os seus bens. Seus túmulos serão suas moradas para sempre, suas habitações de geração em geração, ainda que tenham tido nomes célebres, ainda que tenham sido honrados, ainda que tenham dado seus nomes a muitas terras. O homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre. É como os animais que perecem. Este é o destino dos que confiam em si mesmos e dos seus seguidores, que aprovam o que eles dizem e fazem. Como ovelhas, estão destinados à sepultura, e a morte lhes servirá de pastor. Pela manhã, os justos triunfarão sobre eles. A aparência deles se desfará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. Mas o Senhor Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Que coisa linda, né, irmãos? Que coisa maravilhosa. Amados, eu quero ler aqui para vocês uma carta que eu recebi essa semana, e essa carta mexeu muito comigo. Deus falou muito ao meu coração. Eu quero compartilhar com vocês. É do pastor Robson. E é sobre a chegada do Evangelho num vilarejo que fica a uns 55 quilômetros lá de Bodhgaya. E as coisas que aconteceram foram muito interessantes. Diz assim, ó:
Uma das coisas mais notáveis na vida de um aventureiro, além de sua coragem e determinação, é sua capacidade de se adaptar a situações adversas e administrar emoções e impulsos. Sempre houve na história da humanidade aqueles que foram à frente, os criados para criar, os que não ouviram o apelo de sua mãe, muitas vezes dizendo: por favor, meu filho, não vá. Estes são os que romperam barreiras, os que criaram, e como bandeirantes abriram caminho para os que vieram atrás deles. Mas há algo além das aventuras que está oculta, daqueles que dão um passo no escuro, os que jogam a sua vida para o alto. Infelizmente, muitos, por não terem os olhos fixos na cruz, entregam suas vidas em aventuras e conquistas que não foram inspiradas pela cruz. Assim, toda a glória, tudo que não tem o selo de Deus é eternamente inútil. Entretanto, a vida em Jesus já é em si uma aventura da fé e de crer no invisível. Quando a palavra de Deus nos ensina acerca de construir sobre os fundamentos nas bases lançadas pelos apóstolos e profetas, este edificar é um verdadeiro ato de aventura, movido por uma indizível e inexplicável empolgação na alma e uma genuína aventura do espírito. Nunca me senti um apóstolo e nem exerço um ministério profético. Mas, como filho, co-criador e criado em Deus, nós temos momentos onde somos apóstolos e exercemos o ministério profético. É exatamente isso que estamos experimentando nesses dias, nessa região no norte da Índia. A vida em Jesus, em casa, na cidade, no trabalho e na escola, e no entretenimento precisa e deve ter momentos vibrantes e de conquistas. Mas, para os enviados da igreja, principalmente em terras onde a igreja não está presente, é preciso algo mais, como ter momentos de espírito desbravador. Esta genuína aventura no espírito nos traz momentos como, de alguns dias atrás, ao rodarmos 5 horas para percorrer apenas 110 quilômetros de ida e volta, onde atravessamos um pequeno deserto, ruas inexistentes, crateras perigosas e morros íngremes, lagos e rios. Tivemos muito próximo de acidentes. Chegamos numa aldeia de apenas 160 pessoas. Seria inimaginável um lugar como aquele, totalmente esquecido e com a aparência de perdido no tempo, ainda que estivesse apenas a 55 quilômetros da cidade. Na verdade, era uma tribo nômade que ali se instalara e produz apenas para a sobrevivência. Todos vieram assistir o filme Jesus. E no término, debaixo de uma tenra neblina e muito frio, não saíram de seus lugares, como que querendo mais e mais. Fomos obrigados a dizer-lhes que poderiam voltar para suas casas. Analfabetos, poucos tiveram a iniciativa de pegar um Novo Testamento. Bastante pobres, mas ricos em generosidade. Após um delicioso jantar, retornamos, deixando ali vários convertidos na fé. O grande desafio será visitá-los regularmente. Entretanto, o pastor Ramesh tem discípulos dedicados que rodam até 60 quilômetros de bicicleta para voltar a esses lugares. No retorno, em intensa neblina, nos perdemos várias vezes. A visibilidade era 0. Cada metro rodado era uma conquista. O coração acelerava, o temor de cair em abismos ou grandes crateras era real. Por pouco
por pouco não paramos a viagem. E teríamos, é claro, que dormir dentro do carro com temperatura perto de 0 grau. Não escolheria outra noite como esta, mas o ID fatalmente nos trará momentos como este. Em Jesus, Robson Oliveira. Glória a Deus, né, irmãos? Cadê as fotos? Aí, são as pessoas que estavam nesse vilarejo aqui, irmãos, que ele acabou de descrever. Olha só. Tinha 160 pessoas nesse lugar, né? E os irmãos viram. E o desafio, como ele disse, olha lá a cena de Jesus sendo levantado. E é a primeira vez que essas pessoas ouvem o Evangelho. Aqui à esquerda, eu não sei quem é esse rapaz. Provavelmente foi quem levou até essa aldeia. Aí é o Robson. À direita, o pastor Ramesh. Esse outro é o Sunil, é obreiro nosso. E o último aqui é o Peter. Todos estão empenhados nesse projeto do filme Jesus. Amém? Tem mais fotos, Fábio, ou não? Tem não, né? Isso. Pode voltar nessa. Volta na anterior. Isso. Ok. Vamos ficar de pé, irmãos, e nós vamos orar por essas pessoas. Vamos agradecer a Deus, porque iniciativas como essa têm levado o Evangelho aonde ele nunca foi antes. E essas pessoas, irmãos, elas ficam muito tempo sem receber uma visita, porque são lugares inóspitos, eles são Dalits, eles pertencem à casta mais baixa da Índia, e às vezes a ida à cidade é muito pouco, eles sobrevivem daquilo que plantam ali no vilarejo mesmo. São pessoas muito isoladas, tem milhares de aldeias como essa na Índia. Vamos orar agora, irmãos, por essas pessoas e vamos pedir a Deus para que levante obreiros, para que uma igreja comece nesse lugar. Amém, irmãos? Vamos orar então. Senhor, nós agora nos colocamos diante do Senhor, orando, Senhor Deus, por esse vilarejo, por essas pessoas que pela primeira vez ouviram falar do Senhor Jesus. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos tem dado de participar, de sermos pioneiros, Senhor Deus, nessa obra, nesses vilarejos, na ida a esses lugares. Muito obrigado porque o Senhor tem levantado pessoas como esses obreiros, o Ramesh, o Peter, o Sunil e o pastor Robson e muitos outros, Senhor, com coragem e bravura para enfrentar, Senhor, situações de perigo real e situações de desconforto, Senhor, para ir aonde a igreja não foi, para ir aonde a igreja nunca foi. Nós te louvamos pela vida deles e pedimos para que o Espírito do Senhor continue a protegê-los e livrá-los de todo o mal. Quanto a esses amados que receberam o Evangelho, Pai, que o Espírito do Senhor os convença do pecado, da justiça e do juízo. Que a luz do Senhor brilhe nas mais densas trevas, aonde eles têm sido aprisionados por tradições, por gerações, por ensinos que vêm do diabo. Que eles sejam libertos das suas enfermidades, que eles sejam libertos da sua pobreza, que eles sejam libertos da ignorância com relação ao Evangelho e à verdade em Jesus. Pai, nós oramos para que o Senhor levante obreiros que possam começar uma igreja neste vilarejo e em todos esses vilarejos por onde temos passado, que haja ali a igreja do Senhor Jesus, ali, Senhor, naquela localidade, pastoreada, Senhor Deus, não por homens com um nome
famoso, não por teólogos, não, Senhor Deus, por pessoas preparadas em universidades, em cursos teológicos, mas por pessoas simples, gente com o coração que pertence ao Senhor, fiéis ao Senhor, homens e mulheres de Deus, que esses sejam os pastores desse povo, Senhor. Eis-nos aqui, nos capacita, Senhor, e nos habilita a contribuir efetivamente com essa obra. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, amados? Podem se assentar. Pastor Rodrigo Franco. Glória a Deus. Vai estar ministrando a palavra para nós essa noite. Amém? Amém. Pode passar o microfone. Eu passei o microfone para ele estava com o olho fechado para orar. Vocês viram? É mais crente do que eu, né? Então vamos orar, vamos orar. Pai, nós te louvamos pela vida do Rodrigo. Obrigado porque o Senhor tem levantado o Rodrigo com autoridade, com unção e com poder. E isso tem sido muito visível, Senhor Deus. Mas te louvamos mais ainda pela obra que o Senhor tem feito a cada dia no espírito dele, no coração dele e na mente dele. Muito obrigado, porque nessa noite nós seremos alimentados pela tua palavra ministrada por um homem de Deus. E louvamos e pedimos ao Senhor para que o Senhor dê graça a ele e fale poderosamente através dele. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graça e paz, irmãos. Não é fácil. Tem vezes que é mais fácil, eu não sei porquê, mas hoje não está fácil. Mas eu quero pedir a Deus que o Senhor ensine a você. Quem vai te ensinar é o Espírito de Deus, né? Troca aqui uma peça, mas a máquina vai funcionar do mesmo jeito, né? O Espírito vai ministrar no seu coração a palavra. Irmãos, o Senhor me deu o privilégio de aprender muito sobre vida no Espírito. E eu tenho investido nisso. É a visão da nossa igreja. E eu dei muito valor a essa visão de vida no Espírito, porque eu passei a entender muitas coisas que acontecem comigo a partir do momento que eu entendi tudo o que aconteceu com o homem, desde a sua criação. Eu sou muito curioso, eu sempre tenho tentado buscar respostas, tentado entender. E muitas vezes, irmãos, por falta de conhecimento, por falta de entender, de conhecer a Deus, de conhecer a mim mesmo, como eu fui formado, nós, vamos dizer assim, patinamos na nossa caminhada, né? Muitas vezes nós perdemos muito tempo. Sendo que se você busca o conhecimento e entende aquilo que Deus fez, desde a criação do homem, aquilo que Jesus fez lá na cruz, quando você passa a entender, quando você medita na palavra e aprende aquilo que Deus fez, a sua fé é edificada. Quando você vai para a palavra e entende aquilo que Deus quer falar no seu coração, a sua fé é edificada. Aí fica mais fácil de crer, porque você entende aquilo que aconteceu. Então, a visão de vida no Espírito fez isso em mim, me deu o privilégio de entender algumas coisas que eram dúvidas que eu tinha. E eu quero compartilhar isso com você, algumas coisas relacionadas a isso. E eu vou tomar a liberdade de fazer como eu fiz na outra vez. Eu pedi o Fábio ajuda aqui, para trazer para mim aqui. Vamos afastar essa mesa aqui, Fábio, um pouquinho. E trazer para mim. Jorge, pega 3 cadeiras para mim daquela e uma da quadrada lá. Afasta aqui, só afastar para cá, Fábio, que eu vou continuar usando. Não, pode pôr aqui. Aqui. Só isso, o que eu vou usar é isso.
Pega uma quadrada daquela lá. Não, vou deixar as 3 aqui. Irmãos, lá no Jardim do Éden, quando Deus formou o homem, quando Deus formou você, a palavra de Deus diz que o Senhor juntou o pó, fez o seu corpo, Deus soprou nas suas narinas e colocou em você o Espírito, o fôlego de vida. E Deus, a partir dessa criação do seu corpo, colocar o Espírito no corpo, o homem passou a ser alma vivente. Lá em Gênesis 3. Abre lá, irmãos, vamos ler aqui. Perdão, Gênesis 2, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: então formou... Vou esperar vocês abrirem, né? Gênesis capítulo 2, versículo 7. Diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, eu posso dizer que o Senhor fez espírito, o Senhor fez o corpo, e eu passei a ser alma vivente. Agora eu queria que você entendesse assim: do pó o Senhor formou o seu corpo. Você sabe disso porque quando você morre, o seu corpo volta ao pó, né? A palavra de Deus se refere em vários textos a isso, está falando do seu corpo que volta ao pó. O espírito volta a Deus. E a sua alma? Nós vamos falar da alma hoje um pouco também. Quando o Senhor Deus fez, e tudo que o Senhor faz é perfeito. Então o Senhor fez você, espírito, alma e corpo, no mesmo formato. Como essas 3 cadeiras aqui se encaixam. E o homem então era perfeito, porque ele foi criado perfeito, lá no Jardim do Éden. Então, vocês conhecem a história, a serpente veio, né? Passou a conversa lá em Eva, e Eva passou a conversa em Adão, e o pecado entrou no homem. Então a primeira coisa que aconteceu, meu irmão, quando o pecado entrou no homem, foi o quê? Houve meio que uma separação aqui. Por que houve essa separação? Porque a partir do momento que o pecado entrou na carne, no corpo, o corpo já não possuía a mesma característica da qual ele foi criado. Então esse corpo já não era mais um corpo perfeito. Ele era um corpo corrompido pelo pecado. Tanto que, logo após a criação e a queda do homem, muita coisa começou a acontecer. O homem era para viver eternamente no Jardim do Éden. Aí primeiro Deus foi lá e disse assim: porque o homem está sendo carnal, serão abreviados os seus dias de vida. Depois, porque o homem estava agindo carnal, Deus deu cabo de toda a carne através do dilúvio de Noé. Então, o problema foi o pecado que entrou no corpo, o pecado que entrou na carne. Então, essa carne, por não ser mais original como foi criada, eu vou colocar essa cadeira aqui e vou pegar essa, e ela já não encaixa mais, né? Ela já não encaixa mais ao espírito e à alma. E foi por isso que os olhos de Adão e Eva se abriram. Antes ele era espírito, alma e corpo, mas passou um momento, os seus olhos se abriram e ele olhou para Eva e falou assim: epa, você está nua. Eu também estou nu. Foi a primeira vez que Adão teve noção do corpo. Adão enxergou o corpo de Eva. Aquele corpo, aquela carne que perdeu a sua característica. Então o que aconteceu? Essa carne, o espírito,
pelo fato do pecado, perdeu a comunhão com Deus, foi apagado e complicou todo o relacionamento de Deus com o homem, porque houve aqui uma imperfeição. Foi por isso que Deus enviou Jesus, porque se Deus não enviasse Jesus, era impossível o homem novamente estar na presença de Deus, porque havia pecado no homem. Então, esse corpo já não obedece mais a tudo, ele já não obedece mais à forma para a qual ele foi criado. E aí desenrolou todo o problema na humanidade. A alma, irmãos, parte dela também foi contaminada. Eu entendi isso muito bem quando o Joás, explicando aqui sobre espírito, alma e corpo, ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim: a carne é uma parte do seu corpo e uma parte da sua alma que está contaminada, que foi contaminada pelo pecado. Então, a sua alma também foi contaminada. Tanto que Adão, quando Deus foi procurar ele lá no Jardim do Éden, ele chamou por Adão. Adão, qual foi o primeiro sentimento que Adão teve após a queda do homem? Quem sabe? Medo. Adão não tinha medo, mas ele falou assim: Senhor, tive medo e me escondi. Irmãos, medo é fé ao contrário. Medo é o contrário da fé. Se pudesse escrever fé de trás para frente, sairia medo. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Medo às vezes te atrapalha de se relacionar com Deus. Por fato de não conhecer o sacrifício que Jesus fez por você, ou não saber que você é um espírito recriado, redimido, como Stanley falou, reconquistado, você não se achega diante de Deus. Sabe por quê? Porque você acha a sua carne muito suja. E a sua carne é muito suja. É verdade. Mas você não se relaciona com Deus pela sua carne. Você se relaciona com Deus com o seu espírito. Irmãos, Deus não tem mais nenhum relacionamento com a carne a partir do momento que ela foi corrompida pelo pecado. Essa carne, a sua carne, tem aqui uma serpente, né? Amarrada nela aqui. Deixa eu pegar um cabo desse aqui. Tá difícil, mas tem uma serpente que está amarrada aqui no calcanhar, porque Deus falou assim para a serpente. Falou assim: comerás do pó da terra. Deus não estava dizendo que a serpente ia andar no meio da poeira e ia entrar pó na boca da serpente, não era isso. Dá a serpente aqui, Jorge. A serpente branca. Então aqui na sua carne, irmãos, está amarrado aqui uma serpente. Irmãos, você não pode se esquecer disso. Em momento nenhum. Às vezes eu figuro assim para você entender melhor. Fica mais fácil você entender. Essa serpente aqui, por lei estabelecida por Deus, ela está presa no seu calcanhar. A palavra de Deus diz lá que o Senhor amaldiçoou a serpente e fala assim: comerás do pó. Quando Deus está falando comerás do pó, Ele está falando da legalidade que o diabo tem sobre a sua carne. O pó foi a matéria-prima do seu corpo. O seu corpo foi formado do pó. E Deus falou assim: comerás do pó. E Deus falou assim ainda para a serpente: colocarei inimizade entre tu, falando para o homem, e a serpente. Este lhe pisará a cabeça. Estava falando de Jesus, pisando a cabeça da serpente. Mas Deus falou assim também: e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, irmãos, há uma ligação da serpente com o seu corpo, com a sua carne, desde que o homem caiu no Jardim do Éden. E a sua alma, e aqui eu quero definir para ficar um pouco mais claro, eu não sei se todos estão entendendo, mas o espírito, irmãos, eu vou dizer nos dias de hoje, o espírito é você. Jesus disse que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. Jesus disse também que chegará um dia em que os adoradores, os verdadeiros adoradores, adorarão a Deus em espírito e em verdade. Quando Jesus conversava com Nicodemos, lá no início do Evangelho de João,
Jesus falou para Nicodemos: importa que você nasça de novo. Aí Nicodemos falou assim: mas como eu vou nascer de novo? Eu vou entrar de novo dentro da minha mãe? No útero da minha mãe? Aí Jesus falou assim: eu não estou falando desse nascimento da carne. Eu estou falando do nascimento do Espírito. Aquele que nascer da água e do Espírito. Então, quando Jesus morreu na cruz, Ele fez renascer o seu Espírito. Então, hoje, irmãos, aquilo que você usa para se relacionar com Deus, ou, mais profundamente dizendo, aquilo que você é Espírito. Se você aceitou Jesus, novamente, você é Espírito. E você tem um corpo aonde você habita, e você possui uma alma. A alma, irmãos, é o conjunto de tudo que você sente, das suas emoções, né, os seus sentimentos, a sua vontade. Isso não está no seu corpo. Os nossos corpos são todos iguais. Visualmente talvez não, mas são todos iguais. Agora, a sua alma é diferente. O Rafael tem uma alma, o Stanley tem outra, eu tenho outra, o Keiner tem outra. A sua alma é tudo aquilo que você sente, que você tem vontade. As suas emoções estão relacionadas à sua alma. Agora, o que acontece? Um grande conflito da alma já houve lá no início, lá em Gênesis mesmo, quando Caim levou uma oferta, Abel levou outra, e Caim ficou com ciúme da oferta de Abel. Aí Deus vai conversar com Caim, Caim está bravo, semblante descaído, e reclama. E Deus fala para Caim, fala assim: o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus estava falando ali, talvez pela primeira vez, do conflito que você ia ter na sua alma. Sabe qual que é esse conflito? Aquilo que você quer fazer uma coisa, mas não consegue. Aquele conflito de você, eu não quero pecar, e chega na hora, caí, pequei. Alma. Quando Jesus morreu na cruz, e Ele ressuscitou, e fez renascer o teu espírito, Jesus veio aqui com aquele espírito que estava apagado por causa do pecado, e fez ele renascer. Então Jesus pegou aqui o seu espírito e deu a ele condições de novamente se relacionar com Deus. Por isso que hoje você é livre para se relacionar com Deus. Irmãos, o que eu quero mostrar para você hoje é que o pecado, ele está na sua carne. Ele não está no seu espírito. O seu espírito está livre para se relacionar com Deus. Quando Jesus conversa ali com Nicodemos, Jesus mostra que há para o crente um novo nascimento. E Nicodemos fala assim: mas eu vou entrar dentro da minha mãe de novo e vou nascer. Jesus: não, o seu espírito, importa você nascer de novo, mas no espírito. A palavra de Deus diz que o seu espírito foi novamente criado, regenerado, gerado outra vez a partir de uma semente incorruptível. 1 Pedro. E um texto da palavra de Deus diz também que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Acho que é 1 João. Uma das cartas de João. Você, quando aceita Jesus no seu coração, você é nascido de Deus, nascido novamente, a partir de uma semente incorruptível. Em Cristo, você está assentado nos lugares celestiais. O seu corpo está? Não, o seu espírito. Em Cristo, eu sou mais que vencedor. Mas eu não posso declarar isso se eu tenho uma vida carnal. Eu não sou mais que vencedor se eu estou vivendo na carne. Eu sou mais que vencedor se eu estou vivendo no Espírito. Agora, uma coisa interessante. A palavra de Deus diz também que em Cristo
nós já conquistamos toda sorte de bênçãos. A palavra diz que em Cristo toda sorte de bênçãos já foram conquistadas na cruz do Calvário. Irmãos, no Espírito, tudo que você precisa já foi conquistado. Seu Espírito está pronto. Jesus disse isso lá nos Evangelhos. Jesus disse assim: o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. O seu Espírito está pronto para se relacionar com Deus. Agora, o que te atrapalha no dia a dia? O que é difícil para você? A sua carne. Você ainda precisa dela. Você ainda está nela. O seu Espírito nasceu de novo. A sua carne vai nascer de novo. Quando? Lá no dia da ressurreição. A palavra de Deus diz que os sepulcros vão abrir, os corpos vão levantar. O seu corpo vai ser refeito. Mas com o sacrifício de Jesus na cruz, o seu espírito já foi refeito. Não tem mais nada para ser feito no seu espírito, irmãos. O seu espírito está pronto, limpo, 100% em condições de se relacionar com Deus. E eu posso te dizer que no seu espírito, irmão, tudo que você precisa já foi conquistado quando Jesus disse lá na cruz: está consumado. Acabou a obra. Acabou a obra. Jesus já te deu condição de se apresentar diante de Deus perfeito. Irmãos, a obra de Jesus na cruz foi tão grande, que Ele te deu novamente condições de se relacionar com Deus, o que você não tinha. Seu espírito foi apagado, a sua alma ficou vendida. Eu vou falar um pouco da alma agorinha. A sua carne contaminada, com a serpente grudada aqui no seu calcanhar, que faz você tropeçar. Por isso, tantos textos bíblicos, a partir desse entendimento que eu tive, que o Senhor falou comigo, eu comecei a procurar na Bíblia quanta coisa fala sobre os pés. Ele livrará os meus pés do laço do passarinheiro. Lá em Jó fala do calcanhar, fala assim, um amigo de Jó fala para ele: livre o seu calcanhar do laço. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. Livrou os meus pés lá de um tremendal de lama e colocou os meus pés sobre uma rocha. O problema, irmãos, está no seu calcanhar. É pelo pé que o inimigo vai querer te pegar. É onde você for caminhar. É o caminho que você for seguir. Agora, o que acontece? O Senhor fez nascer novamente um espírito em você para que você pudesse voltar a ter relacionamento com Deus. Deus não vai se relacionar com aquilo que está corrompido, irmãos. Deus não vai se tornar carnal para andar com você na sua carne. É você que tem que se tornar espiritual para andar com Deus. O seu espírito está pronto. Às vezes você fala assim: ó Senhor, faça uma grande obra no meu espírito. Irmãos, não existe grande obra para ser feita no seu espírito. Já foi feito. Você foi gerado de uma semente incorruptível. Agora, meu espírito está salvo. A minha alma está sendo salva. E a minha carne, o meu corpo, será salvo. Então aí fica fácil de você entender em que processo você está. Vamos repetir comigo assim: o meu espírito está salvo. A minha alma está sendo salva. O meu corpo será salvo. Quando eu falo carne, corpo, irmãos, eu estou falando de um corpo corrompido pelo pecado, a carne, tá? O pecado que está aí no seu corpo. Se você for ver lá em Gálatas, tudo aquilo que está na sua carne, prostituição, impureza, lascívia, né? Uma série de coisas que está presa à sua carne. Agora, o que acontece? A sua alma, irmãos, ela é, vamos dizer assim, volúvel. Ela vai pender um pouquinho para o espírito, ou ela vai pender para a carne. A sua alma vai ser ganhada, vai ser conquistada por aquilo em você que estiver funcionando melhor.
A sua alma vai ser conquistada por aquilo em você que estiver funcionando melhor, o seu espírito ou a sua carne. Se você pratica as obras da carne, a sua alma vai tomar partido da carne. Se você é uma pessoa espiritual e pratica as coisas do Espírito, a sua alma vai pender para o Espírito. Existem vários textos na palavra de Deus que falam sobre a salvação da alma. A salvação da alma é um processo. Qual é o fim da vossa fé? Que fala lá em... Deixa o Joás falar outro texto. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Onde que é, Joás? Eu dei chance para o Joás participar, ele não quis. Mas a palavra de Deus fala em vários textos. Lá em 1 Tessalonicenses 5:22 fala que é importante. Mateus, Jesus fala, é pela vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. 1 Tessalonicenses 5:22 ou 23, não sei, diz assim, que é importante que nós nos apresentemos a Deus íntegros no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Sim, você tem que ganhar a sua alma. Por isso que você fortalece o seu espírito com as práticas espirituais, para que a sua alma venha pender para o espírito. Agora, isso aqui, tudo que eu te disse é apenas uma introdução. Eu queria que você entendesse isso. Hoje, o seu espírito está pronto, você que aceitou a Jesus, o seu espírito renasceu. Embora, irmãos, muitos não creiam, eu posso mostrar o dia que eu vou falar sobre espírito, que eu tiver essa oportunidade, eu vou mostrar tantos textos na palavra de Deus que mostram que você está pronto. Por isso que às vezes você não entende assim, poxa, mas como eu estou assentado nas regiões celestiais? Em Cristo, o seu espírito está lá. Mas eu vivo um conflito danado na minha vida. Por quê? Porque você está vivendo, talvez, na carne. A visão de vida no espírito é pegar a sua alma, que está aqui presa nessa carne, e trazer ela para o espírito. De forma que a sua alma e o seu espírito possa... O pastor Heber usa uma expressão amalgamar. Sabe? Há uma junção, há uma concordância. Rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Está falando da sua alma. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Existe um processo pelo qual você tem que passar para que a sua alma tome a forma, transformar, mudar a forma, para a sua alma tomar a forma do seu espírito, que já foi renascido novamente em Cristo. Tomar a forma, não se conforme com este século. Está falando do mundo, das concupiscências da carne. Não se conforme, não tome a forma desse século, tome a forma do Espírito. Transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, você precisa aprender a viver no Espírito. Saber quem você é no Espírito. No nosso grupo discipulado, um dia eu falando sobre isso, a Dilomé me fez uma pergunta interessante. Ela falou assim, Rodrigo, mas como que eu vou viver no Espírito? Né? Eu preciso comer, eu preciso... Irmãos, você vai viver no Espírito como? A sua alma, ela é as suas emoções, os seus desejos, as suas vontades. Estão aqui na sua alma. O que o Senhor quer para você é que você transforme a sua alma para que ela se pareça com Cristo. O Senhor quer que você transforme a sua alma para que ela se pareça com Cristo. Porque a alma, de certa forma, ela expressa aquilo que está funcionando em você.
Se você é uma pessoa carnal, a sua alma vai expressar a sua carne. Os seus desejos, as suas emoções e as suas vontades vão estar ligadas à carne. Agora, se você pratica as coisas do Espírito, os seus desejos, as suas emoções e as suas vontades vão estar de acordo com o Espírito. E para isso, o maior exemplo nosso é Jesus. O Senhor quer construir em você o caráter de Cristo. O que o Senhor quer colocar dentro de você é a alma de Cristo. E então, os meus desejos vão passar a ser os desejos do Espírito. As minhas vontades vão passar a ser as vontades do Espírito. E as minhas emoções não são mais controladas pela carne, pelas paixões. Sabe aquela pessoa passional, que está muito bem, e de repente ali um probleminha no namoro, acaba com a pessoa, derruba, a pessoa sai da igreja, mas porque terminou com o namorado, ou conflitos na alma. Conflitos na alma não podem desviar você de algo que Deus estabeleceu para você em Cristo. A sua alma não pode ser controlada simplesmente pelas suas paixões. As suas emoções não podem ser controladas pelas suas paixões carnais. Irmãos, isso aqui não pode ser sua fonte. Tem uma serpente grudada aqui no calcanhar. Como você vai prosperar? Se a sua fonte está aqui, em algo que está corrompido. Quando Jesus te deu a condição de você se relacionar novamente com Deus e recriou o seu espírito, Ele quer que o seu espírito seja a sua fonte. Eu não posso colocar a minha alma presa a paixões corrompidas. As minhas emoções serão controladas pelo meu espírito. Um espírito recriado em Cristo, a partir de uma semente incorruptível. Agora, irmãos, há aí um conflito. Porque enquanto você estiver espírito, alma e corpo habitando nesse corpo corrompido, ainda vai haver ali uma luta, porque a sua carne vai querer ainda conquistar a sua alma. E Paulo narra um conflito interessante lá em Romanos capítulo 7. No versículo 15, Paulo fala assim, Paulo é tão interessante, Paulo fala assim: eu já nem entendo o meu próprio modo de agir. Eu nem entendo o meu próprio modo de agir, porque eu não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Eu me identifiquei com isso, esse conflito. Eu não faço aquilo que eu prefiro, mas sim o que eu detesto. Aí Paulo continua dizendo, lá no 17 ele fala assim: nesse caso, palavra de Deus, nesse caso, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Paulo, que já entendia isso, ele dizia assim: nesse caso já não sou eu quem faz, mas é o pecado que habita em mim. Irmãos, eu não quero que você se isente jamais da responsabilidade do seu pecado. Eu só quero que você entenda que o seu pecado não está em você. O seu pecado está na sua carne. Isso não te isenta, não vai se confundir. Não vai dizer que eu falei que agora o pecado não tem a ver mais comigo. Não é isso que estou dizendo. Eu estou dizendo, irmãos, e eu vou te mostrar na palavra, que o pecado não está em você, espírito recriado. O pecado está na sua carne corrompida. Paulo continua dizendo lá no versículo 18, ele diz assim: porque eu sei que em mim, aí glória a Deus, ele fala assim, em mim não, na minha carne, não habita bem nenhum. O querer bem está em mim, não, porém, efetuá-lo. Abre lá, Romanos capítulo 7, versículo
18. Romanos capítulo 7, versículo 18 eu acabei de ler. Olha o 15. Romanos 7, 15. Diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. O 17. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. O querer bem está em mim, não porém o efetuá-lo. 19. Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Aí Paulo continua dizendo: mas se eu já faço o que eu não quero, não sou eu quem faz. É o pecado que habita em mim. Aí ele continua dizendo: então, lá no 21, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Irmãos, olha que coisa interessante. Versículo 22 ele fala assim: porque no tocante ao homem interior, toda vez que a palavra de Deus diz falar sobre homem interior, está falando do seu espírito. Homem interior, novo homem, está falando do seu espírito. Velho homem, homem exterior, está falando da sua carne. Aí Paulo diz assim: porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. O seu espírito, irmãos, já nasceu de novo, perfeito. E ele tem prazer na lei de Deus. Aí Paulo fala assim: mas vejo em meus membros uma outra lei guerreando contra a lei da minha mente. Olha o conflito que Paulo está passando. O meu homem interior tem prazer na lei de Deus, mas vejo em meus membros uma outra lei que guerreia pela minha mente, a sua alma. Há uma guerra da sua carne com o seu espírito para conquistar a sua alma. E me faz prisioneiro da lei, porque o pecado está nos meus membros. Irmãos, o maior erro do cristão é tentar converter a carne. E eu vou te falar aqui uma luta. Se não for pelo Espírito contra a sua carne, você vai perder. Sabe por quê? Porque essa carne não converte nunca, irmãos. Não pense que você vai perder o desejo de pecar. Você nunca vai perder o desejo de pecar. O que a Igreja Católica fez em tempos tão antigos, né? Criar mosteiros, pega uma pessoa e leva para lá, para a pessoa viver isolada lá. Isolada do mundo, para não pecar. E eu posso dizer que lá ela peca. Se você for para dentro de uma caverna e se isolar do mundo, irmãos, essa carne peca. O que você tem que fazer é conquistar a sua alma para o Espírito, e isso é possível. A sua carne não vai deixar de pecar, mas a sua alma tem que ser conquistada. Você tem que ganhar a sua alma. Paulo fala desse conflito todo. E Paulo chega lá no final e reconhece: existe uma lei. O pecado está no meu corpo. O bem que eu quero eu não consigo. Mas o mal está lá eu fazendo. Aí Paulo termina lá o capítulo, quase lá no final, dizendo assim: desventurado homem que sou. Ou seja, ele fala assim: oh, como eu sou infeliz. Quem me livrará deste corpo de morte? Quem me livrará deste corpo de morte? Aí a palavra de Deus segue dizendo assim, Paulo mesmo dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo. Aí ele entra no capítulo 8 dizendo assim: nenhuma condenação há
para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Esse é o sacrifício de Jesus. Isso é o que Jesus fez por você na cruz. Uma lei que te livrou de outra lei. Mas essa lei da carne não passou de existir. Não deixou de existir. Essa lei ainda impera. Mas Deus foi tão misericordioso que criou novamente o seu Espírito e estabeleceu a lei do Espírito. A lei do Espírito da vida te livra da lei do pecado e da morte. E Paulo continua dizendo lá em Romanos, no capítulo 8, lá no versículo 2. Olha como ele é claro. Ele diz assim: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Aí ele segue dizendo no 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Essa é a obra de Cristo na cruz. Uma lei que te livrou de outra lei. A lei do Espírito da vida, que te livrou da lei do pecado e da morte. Condenou Deus, a carne estava enferma. Deus viu que seria impossível. Ninguém iria cumprir a lei na carne. Mas Deus criou novamente o seu Espírito para que você pudesse novamente se relacionar com Ele. E Deus criou uma outra lei que não existia antes de Jesus. A lei do Espírito e da vida. A lei que te livra do pecado e da morte. Agora, para quem? Para todos? Não. Para aqueles que andam segundo o Espírito e não andam segundo a carne. Porque, o versículo segue dizendo, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. É isso que Cristo quer que você viva. É isso que te livra da morte. É isso que fez você novamente ser aceitável para Deus. Irmãos, se você já confessou a Jesus como seu Salvador, saiba que você já está pronto para se encontrar com Deus. O seu espírito já está salvo. O seu espírito já está pronto. Deus não tem uma grande obra para realizar no seu espírito. Ele já realizou. Já está pronto. E esse espírito você recebe ele no dia que você aceita Jesus. Agora, Deus tem uma grande obra para realizar na sua alma. Por quê? Porque Deus não quer que você se incline para a sua carne. Deus quer que você se incline para o seu espírito. E falando de leis, falando de alma, é interessante. O Senhor quer que você tenha os desejos que Jesus tinha, as vontades que Jesus tinha, as emoções que Jesus vivia, na condição de Jesus. Deus quer que, assim como Jesus acreditava, tinha sua fé, você também tenha. Em muitas situações, irmãos, na palavra de Deus, quando você vê a vida de Jesus lá nos evangelhos, a forma como Jesus vivia é a forma como Jesus quer que você viva. Jesus é o exemplo para você. A sua alma tem que se parecer com a alma de Cristo.
A palavra de Deus, todos os conselhos, todas as orientações que o Senhor colocou aqui para você, é para que você transforme a sua alma dia após dia. Por isso que Paulo fala assim, que ele corre com perseverança, desembaraçando do peso do pecado que tenazmente assedia, olhando para o alvo. Qual que é o alvo? Cristo. Se parecer com Cristo. Em outro texto, Paulo fala assim, até que alcancemos a estatura de Cristo. E uma coisa que eu quero trazer para nós, irmãos, muitas vezes o que vai te levar a isso é a sua fé. E a edificação da sua fé é uma responsabilidade sua. Você tem que ter fé. Você tem que enxergar como Jesus enxergou. Essa palavra tem que se tornar tão viva para você, ao ponto de você crer nela, como Jesus cria. Jesus eu estava lendo sobre Jesus esses dias, né, nos evangelhos, a forma como Jesus enxergava as coisas. Certa vez trouxeram a notícia para ele, né, a filha de Jairo morreu. Jesus falou assim, não morreu, ela dorme. Aí Jesus foi até lá. Chegando lá, novamente falaram para Jesus, não, ela está morta, demorou demais. Aí Jesus falou assim, não, ela dorme. E é interessante que riam de Jesus. E Jesus chegou lá na menina e falou para ela, levanta, levanta. Essa é a visão de fé de Jesus. Essa é a visão de fé de Jesus. É a visão que Jesus quer que você tenha. Que você enxergue as coisas como Deus enxerga. A obra que Cristo quer fazer na sua alma é fazer com que a sua alma enxergue, sinta, tenha as emoções, assim como Jesus tinha. Eu estava lendo sobre quando Jesus andou por sobre o mar, né? Jesus fez muitos milagres ali, as multidões vinham até ele, e aí Jesus decidiu orar. Ele falou assim, eu preciso de um tempo para orar. Aí Jesus foi lá para o monte orar e despediu os discípulos, falou assim, vocês podem ir aí que depois a gente se encontra. Vocês vão lá para Galiléia e depois a gente se encontra. Mas Jesus não tinha um barco. Irmão, a fé que estava em Jesus era tão grande, ao ponto de Jesus estar lá na 4ª vigília da noite, já tarde, de madrugada. Jesus resolveu que já tinha terminado o período dele de oração, e Jesus falou assim, eu vou me encontrar com os discípulos. O que Jesus fez? Jesus tinha barco? Não tinha. Irmãos, eu sei que é difícil, mas eu quero essa fé para mim. Eu quero essa fé para mim, e eu sei que é possível, porque Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. Paulo diz lá em Coríntios que nós no Espírito temos a mente de Cristo. Paulo vem falando lá em Coríntios, depois eu vou dar a referência certa. Paulo fala assim, que sabedoria que Deus tem, quão grandes coisas Deus fez, é tudo muito grande, quantos mistérios. Aí Paulo vem e fala assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí você fala assim, meu Deus, está falando do futuro. Não, irmãos, Paulo não estava falando do futuro ali não, Paulo estava falando do passado. Porque o versículo seguinte, vou achar a referência aqui, o versículo seguinte diz assim, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Só um minutinho que eu vou achar aqui, nós vamos ler lá. É 2:9, 1 Coríntios? 1 Coríntios 2:9. Vamos abrir lá, 1 Coríntios 2:9.
Diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí o versículo 10 diz assim, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Aí Paulo diz assim, ora, nós temos recebido o Espírito do mundo, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E aí, lá no versículo 16, diz assim, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, no Espírito, temos a mente de Cristo. E temos, irmãos, todas as condições de crer como Jesus cria, de sentir como Jesus sentia. Há um engano, irmãos, de que aquela pessoa muito espiritual é aquela que sapateia, que cai no chão, que rola, que baba, né? Irmãos, você quer ver uma pessoa espiritual? Olha para ela e veja Cristo na vida dela. Veja ela fazendo bem ao próximo. Jesus, quando ele chegava, irmãos, a multidão estava lá, ele curava os enfermos, ensinava, alimentava, ele se compadecia do próximo. Às vezes nós já sabemos que sinal de maturidade é profecia, né? O irmão adivinhou, nossa, essa palavra foi para mim, ele falou até aí. Não, irmãos, não. Vamos sair da religião um pouco. Compadecer-se do próximo. Essa é a mente de Cristo. Amar o próximo. Levar o evangelho. A última coisa que Cristo falou antes de subir, ide por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura, batizando, ensinando. Jesus, quando estava ali com a multidão, é interessante, eu sempre conheci essa passagem da multiplicação dos pães, acho que pelo evangelho de Lucas, mas depois eu fui ler em João. É tão interessante, Jesus se encontrou com a multidão, foi lá, curou todos os enfermos, e aquela multidão aflita, angustiada, seguia Jesus por onde Jesus ia. E era uma multidão, irmãos. E Jesus sentou num lugar lá com, acho que André, e falou assim, o povo está com fome, né? Antes dos discípulos tinham chegado, Jesus falou assim, Jesus despede as multidões, manda eles ir embora. Já tem 2 dias que eles estão andando com a gente, não comeram. Aí Jesus falou assim, nossa, será quanto de pão era necessário para alimentar esse povo aqui, né? João fala lá que Jesus já tinha no seu coração a intenção de multiplicar os pães. Irmãos, a fé que estava em Jesus. João diz que no seu coração, ele já sabia que ele iria multiplicar os pães. Mas não tinha acontecido ainda. Aí André diz para Jesus assim, Senhor, acho que era necessário aí uns 200, nem 200 denários era capaz de dar um pedaço de pão para cada um aqui. Irmãos, porque tinha 5.000, só os homens. 5.000, sem contar as mulheres e as crianças. Filipe, não era André, Filipe. Jesus pega e fala assim, manda todo mundo sentar aqui nessa relva, tá vendo aqui? Manda todo mundo sentar aqui que eles vão comer. Irmãos, Jesus enxergava aquilo que ia acontecer antes de ter acontecido. Aí Jesus fala assim, vamos dar de comer para essas pessoas. O que tem aí? Nós temos aqui 2 pães, 5 pães e 2 peixes. Irmãos, as pessoas já estavam sentadas lá. E eu estava lendo, historicamente, era um costume dos judeus se assentar antes das refeições. Jesus, quando mandou todos se sentarem lá, eles já sabiam que seriam alimentados, mas Jesus não tinha ainda multiplicado os pães. Agora eu te pergunto, e se Jesus não multiplicasse os pães? E se ele não multiplicasse os peixes?
Mas Jesus mandou eles sentarem, porque Jesus tinha certeza. Irmãos, e às vezes você fala assim, Jesus era o Filho de Deus, né? Como que ele não ia multiplicar? Não, irmãos, Jesus era 100% homem. Jesus era como você. Jesus era 100% homem. Cristo era 100% Deus. Jesus Cristo. 100% homem, 100% Deus. Mas ali fala de Jesus, não fala do Cristo. Ele não havia ainda sido revelado como Cristo. Alguns acreditavam, outros não. Ele não havia ainda ressuscitado. Ele manda todo mundo sentar lá. Ele pegou os pães e os peixes, ergueu, deu graças, falou assim: Pai, obrigado, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Irmãos, todos se fartaram, foram alimentados, e a palavra de Deus diz que ainda sobraram 12 cestos de pão. A fé que Jesus quer, que Deus quer que você tenha, é essa fé, de enxergar antes de acontecer. Quando Jesus estava lá no monte orando e despediu os discípulos lá para Galiléia, Jesus lá na 4ª vigília da noite falou assim: eu vou encontrar com os discípulos. Irmão, o que tinha na frente de Jesus era um mar. Pensa a conta que Jesus fazia, a noção das leis que Jesus tinha, das leis físicas. Jesus não se preocupou com o barco, irmãos. Jesus falou assim: eu vou orar, depois eu alcanço os discípulos. Mas eles estão indo de navio. Eu não tenho barco, mas eu vou. Irmãos, eu fico pensando um trecho que a Bíblia não narra. Mas Jesus, ele deve ter chegado assim na beira da praia, olhou o mar, talvez enxergou o barco lá longe, fez assim, ó. Tum, 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 tum. A Bíblia não narra isso. Mas já imaginou que passava em Jesus? Uma lei física subordinada à lei espiritual da fé dele. Uma lei física subordinada a uma lei espiritual. E é assim que o seu espírito vive. Seu espírito está sobre leis espirituais. Tanto que quando Pedro, eu já estou encerrando, quando Pedro enxergou Jesus, falou: fantasma! Aí Jesus falou assim: não, sou eu vim me encontrar com vocês. Poxa, mas tinha que vir andando em cima do mar, tinha um barquinho lá, não. Pedro falou assim: se és tu, manda-me ir contigo. Irmãos, é muito profundo isso aqui, porque Jesus disse para Pedro assim: vem. Irmãos, quando Deus libera uma palavra, Deus estabelece uma lei espiritual. Quando Deus libera uma palavra, Deus estabelece uma lei espiritual. E as leis espirituais estão acima das leis da física, acima da lei do pecado e da morte, acima da lei carnal. Quando Deus te dá uma palavra, irmãos, essa palavra está acima de qualquer condição de cumprimento. Porque Pedro começou também a andar em cima de uma palavra que Jesus liberou. E Pedro começou a caminhar também como Jesus caminhava. E aquela mesma lei que trouxe Jesus sobre as águas sustentou Pedro ali sobre as águas. Mas olha o que acontece, irmãos. Olha o que acontece conosco. Pedro começou a... A palavra de Deus diz que Pedro começou a reparar na força do vento, no tamanho das ondas. Pedro usou a carne, os olhos, os sentidos, para alimentar a sua alma, a coragem, a certeza. Pedro, naquele instante, abriu mão de uma palavra que o sustentava, que sustentava a sua alma,
e passou a deixar a sua carne alimentar a sua alma. Pedro viu a força da onda, as águas, falou assim: meu Deus, nossa, é impossível isso, eu estar andando sobre as águas. Sabe o que aconteceu? Você sabe. Pedro começou a afundar. E é assim conosco. Mas, irmãos, quando Deus te dá uma palavra, essa palavra de Deus está acima de qualquer circunstância. As leis espirituais para o homem espiritual estão acima das leis da física, acima da lei do pecado, acima de qualquer lei estão as leis espirituais. E se você se alimentar do Espírito, a palavra de Deus diz que no princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. A palavra, está falando da palavra. Aí o Verbo se fez carne, Jesus. Quando Deus te dá uma palavra, irmãos, saiba que a lei espiritual que sustenta essa palavra está acima de qualquer outra lei. E é assim que o Senhor quer que você viva. Porque você não é mais um homem natural, você é um homem espiritual. Mas se você pender para a sua carne, irmãos, você vai afundar. Mas sobre o seu espírito, as leis dos céus imperam. Amém? Essa é a palavra que eu queria dar para vocês, irmãos. Glória a Deus. Vamos orar.